vários polígonos em um só programa. Será que é possível um único programa e a gente ter quantos polígonos a gente quiser, de quantos lados a gente quiser no mesmo programa? Você achou que é impossível? Então assiste até o final, tu vai ver se é ou não é. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Então não roda a vinheta. Vamos direto ao ponto, então. Muito bem-vindo. Aula de número 16. Na verdade, hoje é um bate-papo aí, uma demonstração de como é que a gente é limitado, às vezes, dentro da nossa própria cabeça, né? Eu estava passando um tempo aí, analisando e pensando o que eu levo para o pessoal, né, nessa próxima aula, o que pode ser diferente, o que pode ser interessante, né? E aí me veio na cabeça um sextavado, um hexágono, né? Beleza, hexágono é um dos polígonos aí que a gente mais vê na indústria, né? Fazer um sextavado interno ou até mesmo um sextavado externo. Agora, pentágono, triângulo, né? Que mais? De 7 lados, de 8 lados, 8 lados até que eu já vi já. 9 lados, 10 decágono, né? 10 lados. São geometrias já mais raras, mas aí eu pensei, mas será que eu não tenho um jeito, né, de ter o mesmo programa para quantos lados eu quiser, não é verdade? Se eu tiver que fazer um programa para cada geometria, para cada polígono diferente, eu posso ter um monte de programas lá, ou então meu programa está limitado lá. Então comecei a pensar um jeito de programar de forma genérica em que qualquer número de lados seja aceito. E aí imediatamente veio, você tá louco, velho, isso é impossível, não tem como é que você vai programar um negócio que aceita vários lados? Como é que ele vai controlar o número de lados, né? Como é que ele vai saber o número de pontos que ele tem que calcular? São 6 pontos, são 8 pontos, são 3 pontos, são 4 pontos, dá até um quadrado, dá para fazer também. Então comecei a pesquisar, né? Comecei a estudar algumas coisas para a gente conseguir chegar nessa meta, porque eu não vou me limitar e dizer que é impossível, né? Eu posso dizer que eu não conheço, de repente é impossível para o meu conhecimento até esse momento, até com o que eu sei, com o que eu tenho é impossível. Aí tudo bem, né? Pode ser impossível até onde a gente conheça, até onde a gente sabe, mas eu não gosto de falar essa palavra não. Acho que é impossível, é uma limitação que a gente coloca. Óbvio, tem coisas que a gente não consegue fazer. Eu não consigo fazer inúmeras coisas, né? Mas é porque eu não sei, ou eu ainda não sei, né? Eu ainda não aprendi, eu ainda não consegui, mas a gente pode conseguir algum dia, né? Batalhando, estudando, progredindo, a própria tecnologia vai evoluindo, né? E vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para os nossos polígonos. Então comecei a buscar alguma relação matemática entre eles, né? E que eu posso usar aqui a meu favor para tentar, no meu programa, entender melhor essa matemática e calcular, né? Baseado no número de lados, calcular o número de pontos e as coordenadas desses pontos, né? Então eu comecei a ver o que? Tem essa relação do círculo. Todo polígono tem um círculo inscrito e um círculo circunscrito. Difícil falar essa palavra. É o círculo que rodeia os extremos ou o círculo que tangencia as faces dos lados, né, do polígono lá. Então, baseado nesse círculo e também no valor do lado que a gente chama é o comprimento em linha reta de cada linha, de cada aresta, né, de cada lado mesmo, né? Um sextavado é o que? São 6 lados. Então eu preciso saber o comprimento desse lado. E o pentágono também, e o triângulo também, e o quadrado também. Então meu programa acabou ficando amarrado no lado. Ou seja, eu criei aqui uma relação, primeiramente eu descobri, né? Não criei nada. Eu descobri e entendi uma relação desse círculo com o lado, para poder calcular as coordenadas baseado nisso. Então, se eu disser para a minha máquina o número de lados
e disser o valor de cada lado, e aí ela consegue gerar o meu programa. Então é um único programa parametrizado, onde eu tenho lá algumas variáveis e a gente consegue fresar vários e vários polígonos num único programa. Pela madrugada, vamos ver se isso é verdade mesmo. Como é que ficariam então essas variáveis, né? Vamos falar aqui de comando Siemens inicialmente, mas Fanucão também extremamente compatível, e aí todos os outros, né? Fagor, Mitsubishi, o que mais? Só o Mac, né, tem algumas restrições, mas até a fresagem no Mac 9 aceita também parâmetros. Muito raro aqui algum comando que não aceitaria, mas é claro que cada comando vai ter a sua sintaxe, a sua forma de escrever diferente, né? Mas vamos lá, falar sobre Siemens, R1, então eu estou criando a variável número 1 e vou preencher aqui com o número de lados. R1 é o número de lados e o R2 é o tamanho do lado, conforme a gente acabou de conversar, né? Eu vou ter que falar o valor do lado, né? O tamanho dessa linha e o número de linhas, o número de lados, né? Para que o meu programa consiga entender melhor o que a gente deseja, né? O que mais que a gente precisa parametrizar aí? Se eu vou fresar um perfil, eu vou fresar até uma profundidade, né? Até quando? Quantos que vai ter de altura, de profundidade essa fresagem aqui? Lembrando que aqui eu vou fresar externo, tá? Mas poderia fresar interno também. Também dá para até fazer no mesmo programa uma variável. É interno ou é externo? Dá também. Mas hoje vamos falar aqui de fresamento externo. Então R3, vou falar da profundidade total e o R4 a profundidade por passada, né? Por passe. É o nosso famoso AP. Quanto que a ferramenta aprofunda para fazer a fresagem. Então a gente pode escolher isso também, materiais mais duros, né, mais fáceis aí de usinar, ferramentas melhores ou ferramentas não tão boas assim, a gente consegue controlar aqui a profundidade por passada, beleza? E um último valor aqui, o R5, vamos falar o diâmetro da ferramenta, por quê? Só para eu ter um posicionamento de segurança aqui, ó, sem colisão. Então o programa precisa de um posicionamento para depois aprofundar. Para eu ter certeza que eu estou aprofundando ali no vazio de forma segura, então eu peço o diâmetro da ferramenta. Por quê? Porque cada ferramenta tem um tamanho, eu preciso saber o tamanho para me posicionar de forma correta. Beleza? Difícil? Então fica aí o meu incentivo para que você, se você não sabe fazer algo, não consegue fazer algo, não coloque na sua cabeça que é impossível. Apenas entenda que com a informação que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o ferramental que eu tenho, aí sim pode ser impossível dentro dessa condição que eu estou. Mas nunca impossível para todos, para qualquer pessoa, para a humanidade, né? E também não é impossível para você, impossível com o conhecimento que você tem. Então, hoje você não consegue, mas algum dia a gente pode aprender, a gente pode saber, a gente pode fazer, certo? Vamos simular? Vamos lá, partiu para o simulador para a gente ver se isso aí funciona mesmo ou não, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui o simulador, olha lá, já até tem ali um sextavadinho ali, ó. Vamos ver ele aqui, ó. Então fiz um programinha lá para um sextavado, veja, fresa de topo, vai fazendo ali o contorno, vai descendo de 2 em 2 até o Z-10 aqui. Vamos ver aqui o programa. Então veja, 5 variáveis, apenas 5 variáveis, onde R1, número de lados, eu botei quanto aqui, ó? Botei 6 no número de lados. Valor do lado, o comprimento então do lado, né? 10 milímetros, sextavado com comprimento de 10. Aí é claro, né? Mas eu quero um sextavado, preciso saber o outro lá. Aí claro, vai ter que ter algum cálculo aí, ou o desenho vai ter que vir cotado ali o lado, né? Por enquanto, até onde eu cheguei até esse momento, é relacionando o valor do lado, ok? Por quê? Porque o sextavado a gente tem mesmo o valor do sextavado, né? A medida da chave de boca que vai ali, não é verdade? Mas e o pentágono? Qual é a medida? Que medida? São um número ímpar, né? E o triângulo? Número ímpar de lados vai sempre ter essa coisa. E que medida vai ter isso aí? Vai ser de uma base até uma crista, não vai ser de lado com lado, não tem dois lados paralelos para medir, né?
Então, aí para fazer um programa generalizado, um programa que pegue, que aceite todos os tipos de polígonos, então precisei focar no lado. Talvez não seja a opção mais interessante para o sextavado lá, por exemplo, né? De repente vale ter um programinha exclusivo para hexágono, porque você consegue controlar melhor isso aí. Mas aqui também é uma brincadeira também, né? Uma demonstração do como é interessante a programação parametrizada, do que a gente consegue fazer, né? Então, profundidade total, profundidade por passada e o diâmetro da ferramenta, certo? Então, beleza, ó, 10 milímetros de profundidade total, 2 milímetros de AP, né, 2 milímetros por vez. Vamos ver a mesma simulação que a gente acabou de ver antes. Então, veja lá, vamos ver agora no 3D. Ó. Então, fundou 2, fundou 4, fundou 6, fundou 8, fundou 10. Está feito ali o meu sextavadinho. Né? Ah, mas é muito pequeno esse lado de 10 e tal. Tudo bem, bota o lado maior lá então. Lado de 20. Quantos segundos eu demorei para alterar? 1, 2. Está feito o meu programa. Que seja 10, que seja 20, que seja 200 segundos. São segundos. Segundos eu estou falando. E está lá. Não, um sextavado maior, um sextavado para nós talvez não aparente, né? Aqui é a questão da escala. Mas tem aqui a escala. Sextavado maior, né? Veja aqui os extremos aqui do lado, ó. Um pontinho aqui no 10, o outro pontinho lá no menos 10. Isso quer dizer o quê? O comprimento do lado está com 20, exatamente o que foi pedido aqui, ó. Valor do lado, 20. Beleza? Ah, mas isso aí é sextavado, isso aí o cara tá zoando, isso é mentira, será que dá mesmo? Se eu mudar aqui para 5 lados, será que vai? Vai dar ruim, não é possível que vai fazer 5 lados, não é possível uma coisa dessa. Vamos dar uma investigada aqui agora, quero só ver, 5 lados não dá, não é possível, ele fez 5 lados só porque eu pedi, só. Vamos ver de novo, não é possível, vou ver outra vez. Afundou 2, afundou 4, afundou 6, afundou 8 e afundou 10. E não fez mais 6 lados não, minha gente. Ele fez 5 lados. É brincadeira uma coisa dessa? Não é brincadeira. Está aqui, ó, número de lado 5. Ah, não, então vou quebrar a cabeça dele, vou botar 4 agora. O que será que vai acontecer se eu botar um polígono de 4 lados? Não é possível que vai acontecer isso. O quê? Um polígono de 4 lados é o quê? É um quadrado. Tá lá. Tá feito lá o nosso quadrado. Não, mas agora vai dar erro. Não é possível. Agora vai dar algum alarme. Vou botar 3. 3 lados. O que é um polígono de 3 lados? É um triângulo. Meu Deus do céu, mas é o mesmo programa. O que está acontecendo com esse planeta Terra? Veja lá, ele fica um pouco deslocado mesmo. Né? O triângulo ele tem essa característica, né? O pentágono também, os 7 lados. Como é que chama os 7 lados, hein? Comenta aqui que eu não sei como é que... Me ajuda aí. Como é que chama o polígono de 7 lados e de 9 lados? O de 10 eu lembro, é decágono. Né? Octágono, hexágono, é o de 6, né? Pentágono é o de 5, quadrado é o de 4, e o de 3, triângulo, e o de 2. O de 2 não tem, né? Então, veja, o triângulo, quando eu tenho um círculo inscrito, é o centro do círculo que vai ficar no centro do bruto. E aí acaba que fica um deslocamento ali, né? É a geometria, a própria geometria do lado ímpar, ele dá esse deslocamento. Mas aí, tranquilo, é só dividir o material aí, achar melhor a localização, né? Mas fez o mesmíssimo programa, fez. Quanto tempo eu demoro para vir aqui, botar aqui 7 lados? 2 segundos? 3 segundos? 5 segundos? Que seja 10 segundos? Que seja 1 minuto? Que seja 10 minutos, cara. Olha a vantagem disso, né? Para o empreendedor, para o empresário, para o dono, para o encarregado, para o operador de máquina. Ele está com o programa pronto na máquina. Ele, a hora que chega um serviço de polígono, pronto, 3 segundos, acabou. Ah, não, mas tem que alterar outras coisas, é verdade. Vou alterar aqui para 15, o valor do lado, a profundidade aqui vou botar 5 e tirar de 1 em 1.
né? O diâmetro da ferramenta também, se precisar mudar, é só mudar. E, enfim, né? A gente está falando aí de segundos para eu ter o benefício de fresar. Olha lá, quantos lados tem isso aí, ó. Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ó. Como é que se chama o pentágono de 7 lados? Pentágono não, o pentágono é de 5. Como é que chama o polígono de 7 lados? Comenta aí, por favor, para me ensinar, para me ajudar. Eu não é? Bom, eu acho que essa aula aqui acabou, ó. Deixa eu fechar minha boca aqui, que eu fiquei boquiaberto quando eu percebi que isso dá certo, isso funciona mesmo. Beleza? Então é isso, encorajo você a lutar por tudo que você deseja, que você acredita, porque o impossível é só uma palavra que as pessoas colocam aí para parar a luta, né? Ou de repente a gente pode até morrer lutando sem conseguir, mas ainda assim, morreu lutando vai ser uma vida digna e não desistiu, né? Ainda assim a gente vê positividade, mesmo que não conseguiu, passou a vida na luta, na batalha. Então, se você acredita em algo, vá atrás, né? Porque você pode sim alcançar. E essa semana eu achei que não iria conseguir, mas no fim deu certo e mostro aqui para vocês, né? Triângulo. E vamos brincar mais. Se eu fizer, por exemplo, 11 lados, vai chegar uma hora que vai ficar redondo de tantos lados. Quer ver? De tantos microlados, né? Olha lá, ó. Começa a ficar cada vez mais redondo. Isso aí são 11 lados, ó. E ele vai dividir lá quantos lados você quiser. Não vai ficar dividindo, não. Que beleza. Olha que beleza. 11 lados. Se eu fizesse, por exemplo, 16 lados. Dá? Sempre dá. Só não dá número quebrado, né? Por exemplo, 4,5 lados. Não, ou é 4 ou é 5 lados. 4,5 não dá. Veja como começa a ficar cada vez mais redondo. Isso gera um pouco daquela história da roda, né? Tem uma história que a gente ouve na escola, que a roda antigamente era quadrada. E aí depois começaram a quebrar os cantos e aumentar o número de lados e o número de cantos. E quanto mais aumentava-se o número de cantos, mais gostosinho ficava de empurrar a carroça, né? De andar. E aí foi descoberto a roda quebrando-se os cantos, aumentando os cantos, né? Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 100 lados. Eita, pô, será que vai travar o computador aqui? Vamos ver, vamos descobrir agora. Não testei ainda, 100 lados. É o primeiro teste ao vivo aqui, ó. Olha lá, ih, caramba. O que aconteceu aí? A ferramenta encolheu? Não, é por causa do tamanho do lado. Eu esqueci de diminuir aqui, né? Foram 100 lados num valor grande aqui, ó. Então ficou um polígono enorme. Vou botar aqui de 2 milímetros, então, 100 lados de 2 milímetros. E aí vamos ver se a ferramenta volta a ter um tamanho mais coerente aqui, que na verdade aí é o bruto, né? Olha aí, ó. 100 lados. Não, tá fazendo um redondo? Não. Mas se vai dar para ver, acho que nem vai dar para ver. Não tá fazendo um redondo, não. É um G1, é uma linha reta aqui, ó. Acho que não dá para ver direito, não vou conseguir mostrar, não, com clareza. Mas é um programa que não usa G2 nem G3, que no caso seria só G2, né? Mas é só G1 que tem nesse programa. Beleza? Fechamos então? Deixa ele terminar aí, está no -4, vai chegar até o -5. Veja, é um programa todo parametrizado, com parâmetros onde ele vai conseguindo calcular os pontos lá, né? Então foi até o -5, vai fazendo ali a última passadinha para encerrar. E é isso, galerinha. Então eu agradeço mais uma vez aí a audiência por assistir mais esse bate-papo aí com a gente. Espero que fiquem muito bem, né? O curso está terminando, eu vou deixar aqui na descrição quando ficar pronto, mas está 99%. Essa aula mesmo não tinha, e agora com essa semana mais uma ideia, mais um progresso, mais um programa, né? Mais uma aula, aí mais gravações, mais tempo. E aí na aula a gente vai destrinchar esse cálculo, né? Vou mostrar tudo que eu calculei, como é que foi que calculei. A estratégia para esse cálculo dar certo também, não adianta só calcular. Calcular você joga aí no Google, já resolve, né? Na calculadora.
mas precisa trazer isso para a linguagem de programação e dar um jeito de fazer dar certo. E no curso a gente vai aprender isso aí também. Beleza? Então, por gentileza, espalha isso, sabe da nossa missão, a gente tem que levar isso para o Brasil inteiro, é muita vantagem, é muita coisa boa para muita gente, né? Tem pessoas que não vão se interessar, é verdade, isso não é para todos mesmo, mas isso pode ajudar a gente demais, demais, demais. Então, espalha isso, encaminha para alguém e comenta aqui de que cidade você está falando. Quero saber aonde a gente está chegando, né? A gente tem meta de se espalhar pelo Brasil inteiro. Quero saber onde esse vídeo está chegando. Comenta a sua cidade aqui para nós, para a gente se conhecer melhor aí. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Tchau.